Abra, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Estamos nessa série de mensagens a respeito de Jesus o Senhor. Lembrando sempre que não basta que você chame Jesus de Salvador. Jesus não será o seu Salvador se ele não for também o seu Senhor. É isso que temos enfatizado nessa série de mensagens. Semana passada, nós falamos a respeito da necessidade de entregarmos a Jesus todo o nosso tesouro, tudo aquilo que temos por mais rico, tudo aquilo que temos por mais valioso no nosso coração, tudo isso precisa estar aos pés do Senhor. Vimos isso a partir da parábola do tesouro escondido e da parábola da pérola de grande valor. Mas, o que é que move essa entrega? A motivação para você entregar toda a sua riqueza, para que você entregue todo o seu valor, para que você entregue tudo aquilo que você considera de mais valioso ao Senhor. E o que nos move nesse sentido é a percepção de que, quando nós temos um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor Jesus, isso muda tudo aquilo que nós somos. Um encontro com Jesus transforma tudo aquilo que nós valorizamos. Um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus transforma até mesmo o nosso relacionamento com as pessoas que nós mais amamos. E isso é o que nos motiva, isso é o que nos leva, então, a entregarmos, obrigado, querido, a entregarmos ao Senhor todo o nosso tesouro, tudo aquilo que somos, e confessarmos que Jesus não é apenas o nosso Salvador, como também o nosso Senhor. O encontro transformador com Jesus é um encontro que produz em nós a mudança de nossa identidade. 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei." Elias respondeu: "Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você." Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito Pai, Tua palavra lida, e agora, Senhor, nos aproximamos com reverência e temor diante de Ti para expô-la. Pai, que este seja um encontro transformador contigo, a partir da Tua palavra. Que Tu fales ao nosso coração, Senhor, e nos transforme nas coisas que precisamos ser mudados. E naquelas áreas, ó Senhor, naqueles pedaços da nossa vida e do nosso coração, em que Jesus ainda não reina como Senhor, que essa seja a noite oportuna, e Tu nos transforme, Senhor. Dá-nos esta graça, ó Senhor, por meio do Teu Espírito, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Reis e 2 Reis, 2 livros, nos originais, apenas um, na verdade. Uma mesma história. A história é de um reino sob tensão. Um embate duro, difícil, entre o Israel idólatra, o reino do norte idólatra, e o Deus fiel à sua promessa. Tanto um tema quanto o outro são enfatizados nesses 2 livros, em 1º e 2º Reis. Tanto o Israel idólatra quanto a fidelidade do Senhor, quanto a esse povo. No meio desse embate, 2 mediadores, os profetas. Deus levanta profetas para falar em seu nome e exortar esse povo a se voltarem para o Senhor. 2 deles os mais importantes nesses 2 livros, Elias e Eliseu. Nós lembramos aqui da história. Você que conhece um pouco da sua Bíblia, você que conhece um pouco da história de 1 Reis, você deve se lembrar que Elias, ele chama os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. E nesse duelo, Elias sai vencedor no poder de Deus. Ele vence os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal e atrai sobre si o ódio da rainha idólatra Jezabel, esposa do rei Acabe, do rei de Israel. Elias então entra em depressão. Senhor, só eu restei. Uma nação inteira, só eu restei fiel a Ti.
E ele vai para o deserto, ele lamenta, ele pede a morte para si, e Deus, então, que é fiel, ele tem com toda a paciência, ele vai agora trabalhar o coração do seu servo. Ele vai exortar a vida de Elias. Ele chama Elias para o Horebe, para o Monte Horebe, o Monte da Revelação, também chamado do Monte Sinai. O monte onde o Senhor apareceu a Moisés numa sarça, o monte onde o Senhor deu ao seu povo a sua lei. Elias é chamado para ali, para um encontro com Deus, ele vai conversar com Deus, Deus vai tratar com ele, e em resumo a mensagem que o Senhor traz para Elias ali no Monte Horebe é: eu ainda estou aqui, eu ainda estou agindo. Nem sempre eu vou agir pelo fogo, como aconteceu no Carmelo. Às vezes a minha voz e o meu mover e o meu agir no meio do meu povo vai ser como uma brisa suave, a qual você não ouve praticamente, mas você percebe que ela está ali. Eu ainda estou aqui, eu não estou silencioso, eu estou agindo no meio do povo. E o Senhor anuncia então a Elias que ele vai agir a partir de 3 homens. Azael, que é o rei da Síria, Jeú, a quem Elias deveria ungir como futuro rei de Israel, e Eliseu, que deveria ser ungido para substituir, para assumir o manto profético de Elias, depois que Elias fosse levado aos céus numa carruagem de fogo, como nós lemos lá no início de 2 Reis. Nessa passagem nós temos o chamado de Eliseu. Lá está Eliseu, arando os campos do seu pai. Ele e mais uma equipe dos funcionários da fazenda do pai. Está lá Eliseu, com a sua junta de boi, arando o seu campo. Mais um dia de trabalho, mais um dia de suor no campo. E está lá Eliseu, na frente, aliás, na junta de bois. Elias então passa por ele. E ele lança sobre Eliseu o seu manto. E esse é um ato simbólico, é um ato significativo. O manto de um profeta era o sinal da sua autoridade. Era o sinal do seu comissionamento da parte de Deus. Deus, então, através desse ato, aliás, Elias, através desse ato, anuncia que aquele homem haveria de ser o seu sucessor. É um ritual de passagem aqui, um anúncio daquilo que Deus iria fazer daqui a algum tempo. E Eliseu iria assumir o lugar de Elias. A partir daquele momento, Eliseu deixa de ser um agricultor, deixa de ser um fazendeiro, e ele passa a ser, então, uma testemunha do Senhor. É a promessa de que ele haveria de ser a voz do Senhor, a boca do Senhor, para exortar uma nação idólatra. Se nós pensarmos, claro, guardadas as devidas proporções e as devidas circunstâncias, o mesmo acontece conosco. Estamos nós na nossa vida cotidiana, estávamos eu e você na nossa vida cotidiana, talvez distantes do Senhor, não encontrando, não distantes da vontade dEle, mortos nos nossos delitos e pecados, e então o mediador de Deus passa por nós e nos chama. Ele nos chama a segui-lo. O Senhor Jesus nos chama, se encontra conosco, vem nos buscar e nos chama a segui-lo. Ele lança o seu manto sobre nós. Estou falando aqui, é claro, figuradamente, porque Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos reveste com o Espírito Santo, e nunca mais depois desse encontro, nós somos os mesmos. É ou não é verdade? Você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, depois desse encontro, nunca mais você é o mesmo, e nunca mais você vai sê-lo. Nunca mais você vai ser o mesmo. É um encontro transformador. E por quê, Otávio? Porque o chamado de Deus compromete a nossa identidade. O chamado compromete a nossa identidade. O chamado de Deus compromete quem eu e você somos. Primeiro nós vemos, Otávio, wake up. O chamado compromete a nossa condição. Em primeiro lugar, nessa história, nós vemos que o chamado, ele compromete a nossa condição. Quem é Eliseu antes do chamado? O que o texto revela para nós a respeito desse homem? Antes do chamado, veja o verso 19, ele era um senhor de terras, ele era filho de uma família importante. É dito aqui no verso 19 que Eliseu era o filho de Safate.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu procurei muitas fontes para tentar entender quem era esse Safate no meio do povo de Deus. Livros e livros, mas a gente não tem nada sobre ele. Nada. A não ser que ele era de uma cidade chamada Abel-Meolá, lá no sul de Israel. Mas sempre que a Bíblia, ela nos fala isso, ela usa a expressão fulano, filho de Cicrano, esse Cicrano era alguém de importância, era alguém que era reconhecido no meio do povo. Esse Safate devia ter alguma importância aqui para o autor de Reis, para o público, para os primeiros leitores, servindo como uma referência para aqueles que liam a respeito de Eliseu. Eliseu, então, era filho de uma família muito importante ali no meio de Israel. É interessante. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 1, primeiro capítulo de Coríntios, nós lemos algo interessante sobre as pessoas que Deus chama. Geralmente, Deus não chama pessoas, muitos de nobre nascimento. Não é verdade? Quando você olha, por exemplo, a lista dos apóstolos, e nós tivemos a oportunidade de, o ano passado, no final do ano passado, nós fazermos um estudo extensivo aqui nas nossas pregações a respeito dos apóstolos, aqueles homens que Jesus escolheu para segui-lo, nós percebemos que Jesus não costuma chamar, o Senhor não costuma chamar pessoas de muito nobre nascimento para que a glória seja toda dele. Mas nisso não limita também o Senhor. Deus também pode chamar pessoas importantes. E nós vemos aqui pessoas de destaque que foram chamadas por Deus para o seu trabalho. Lídia, por exemplo, a vendedora de púrpura, uma mulher próspera que morava na cidade de Filipos. Manaém, que havia sido partilhado com Herodes dos mesmos seios que o alimentavam. Ele era o colasso de Herodes, alguém muito próximo de Herodes, alguém da corte de Israel. José de Arimateia, membro do Sinédrio, homem rico, que cedeu o seu túmulo a Jesus Cristo, um túmulo novo escavado na rocha, um homem de importância em Israel. Isso para mostrar, meus irmãos, que o chamado de Deus é um chamado soberano, ele escolhe a quem quer, gente de maior importância ou gente de menor importância. Essa questão de ser alguém importante, assim como Eliseu era, é algo que define a vida de muitas pessoas. Define a vida de muitos, esse relacionamento, de onde vem a sua família. Você já viu esse tipo de coisa, as pessoas dando carteirada, não é verdade? Você sabe com quem é que você está falando? Já viu isso? A gente vê muito disso, né? Às vezes a história do policial que para o filhinho de papai na rua, né, com o seu carrão, e ele fala, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de A, B ou C. Essa era a situação de Eliseu. Ele era um homem que era parte de uma família importante no meio de Israel. Eliseu também era um homem de posses, e nós vemos isso aqui a partir do fato que o texto descreve que ele estava arando o campo com 12 juntas de bois. Era um número considerável, cada junta de bois tinha 2 bois fortes, serviam para puxar aquela canga, e atrás da canga um arado pesado para fazer a terra ficar fofa. Estava lá, servos, né, pelo menos 12 servos ali, o que mostra que a fazenda de Safate devia ser uma fazenda grande. E está lá Eliseu junto com os seus empregados, trabalhando a terra. Era um homem rico. Não era só uma família de nome, era o nome de uma família de posses. A riqueza pode ser alguma coisa que aprisiona o coração também. O dinheiro, o amor ao dinheiro, diz Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, de todos os males. O dinheiro pode aprisionar o seu coração. O dinheiro pode fazer com que você não preste atenção nas coisas que são realmente importantes, nas coisas que realmente têm valor. Você se lembra do jovem rico que uma certa tarde veio encontrar o Senhor Jesus? E ele vem com o coração realmente aberto, porque ele quer seguir a Jesus Cristo, até o momento em que Jesus fala, vende tudo aquilo que você tem e me segue, dá aos pobres e me segue. E ele então sai entristecido, porque ele era dono de muitas riquezas. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada, não é mesmo? O dinheiro pode aprisionar o coração. É outra coisa que também pode definir a identidade de alguém, o quanto você tem. A gente vê essas listas na internet de vez em quando, né? A disputa pelo posto de quem é o homem mais rico do mundo. Horas é o Elon Musk, outras horas é o Bill Gates, outra hora é o português lá, ele é dono de uma empresa, se não me engano, de comunicação, né?
Antônio de alguma coisa, e é aquela disputa de quem é o homem mais rico do mundo, quem é o homem mais rico do país, aquelas pessoas que se tornam uma referência dos negócios, do mundo dos negócios. O dinheiro, às vezes, define a identidade das pessoas, elas se deixam definir por aquilo que elas têm. Eliseu era também, quando Elias o encontra, um homem com facilidades. O texto traz isso como um detalhe, porque havia 12 juntas de bois, mas Eliseu estava com a 12ª junta. O primeiro homem que passa, terra dura, cheia de pedra, né? Vai lá com o cavalo, né? Com os bois, e a terra está dura, o arado trava. O segundo já pega mais fofinha, já começa a trabalhar. Eliseu é o 12º. Quando ele vai trabalhar, a terra já está fofa. Ele só vai dar o arremate. Isso nos fala de comodismo. Talvez Eliseu fosse um homem acomodado, acostumado com o conforto. Alguém que estava acostumado com o bem bom, com o bom restaurante, com a viagem de férias, onde ele podia aproveitar o dinheiro do seu pai. Às vezes a gente se acostuma também com isso. Pessoas também se aproximaram de Jesus com essa mentalidade. Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde for. E aí Jesus faz um lembrete. Olha, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Você quer vir comigo, joia? Mas saiba de uma coisa, não vai ser uma vida fácil. Não vai ser uma vida cheia de conforto. Nós vimos hoje em História das Missões, né, na nossa escola bíblica, quantas dificuldades aqueles homens de Deus enfrentaram para cumprir a vontade do seu Senhor em terras distantes. Eles abriram mão de todas as comodidades que eles tinham nas suas terras de origem para enfrentar terras inóspitas, terras distantes, terras estranhas, onde eles nem sempre foram bem aceitos e na maioria das vezes não foram. Nós gostamos de nos acomodar. Quem é que não gosta de um bom conforto? Eu me lembro quando eu estava no seminário, meus irmãos. Alguns de vocês conhecem essa história. Os que não conhecem vão conhecer, os que já conhecem, por favor, me perdoem. Quando eu estava no seminário, a gente olhava para aqueles pastores que queriam morar perto de Higienópolis, ali do lado do Mackenzie, reverendo Adir. E a gente olhava na nossa simplicidade e humildade que todo seminarista tem, não, seminarista Paulo? Aquela humildade, a gente dizia, esses pastores, ninguém quer ir para campo difícil, fica todo mundo em volta do Mackenzie. Pois é, até o dia em que eu tive filhos. E aí a gente mudou mais perto, ali para Barra Funda. E fica paquerando um apartamento em Higienópolis. A gente gosta de comodidade. A gente que mora em São Paulo quer pegar o carro e chegar em todos os lugares a 15, 20 minutos, no máximo. A maioria de nós não consegue isso, mas a gente gosta. Talvez Eliseu fosse assim também. Nós invejamos as facilidades que alguns têm na vida. A gente percebe que para as pessoas de posse, pessoas de importância, certas coisas são mais fáceis. Você completa a sua faculdade, vamos pegar aqui o nosso irmão Dariston, você completa a sua faculdade de Direito, e aí você tem que ralar, porque você vem de uma condição humilde, tem que correr atrás do cliente, né? Às vezes você pega ali aquelas causas que você não gostaria de pegar, né? Causas complicadas, difíceis. Aí vem o filho do rico, às vezes o pai já é advogado, ele herda o escritório, carteira de clientes completa, ele se senta na cadeira e a vida segue, que é uma maravilha. Certas pessoas são definidas também pelas suas facilidades. Mas aí vem o chamado. Aí vem o chamado de Deus na vida de Eliseu por meio do profeta Elias, no verso 21 e 22. E a gente percebe como é que Deus muda esse homem. Primeira coisa que acontece com esse homem, ele queima os seus navios. Diz aqui o texto que ele
voltou atrás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram. Ele queimou as suas pontes, ele queimou os seus navios. Essa é uma expressão que eu estou usando aqui de queimar os navios, de uma história que aconteceu durante a conquista do México. Quando Hernán Cortés chegou ao México, e para tomar posse daquela terra para a Espanha, ele ordenou que todos os seus navios fossem queimados, para que não houvesse a possibilidade deles voltarem atrás, para que se entendesse que aquela ida para a América era algo definitivo. E era assim e é isso então que Eliseu faz. Quando ele sacrifica os bois com que ele trabalhava, quando ele sacrifica a madeira, quando ele queima a madeira dos seus arados, o que ele está dizendo é: não existe volta. Eu não vou voltar atrás. A minha vida mudou. A atitude de Eliseu lembra aqui as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas. Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é digno do reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, ou seja, vai para o trabalho e olha para trás, é digno do reino. Paulo nos alerta no mesmo sentido em Filipenses, na carta aos Filipenses. É preciso esquecer o que ficou para trás. É preciso deixar o passado para trás. É preciso desvencilhar-se de todo o peso enquanto nós corremos a carreira, como diz o autor de Hebreus. Você não pode voltar atrás. Eliseu também passa a servir. Ele, que era um homem que era servido, como nós vimos aqui, cheio de empregados, que faziam um trabalho duro para ele, agora ele passa a ser alguém que serve. Nós vemos isso a partir do ponto em que ele não mata os bois e vai vender as carnes no mercado, não vai comerciar com aqueles bois que ele matou. Antes ele faz um banquete de despedida. E quem ele chama não são as pessoas de importância, ele dá ao povo. E o povo come junto com ele. Meus irmãos, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós temos um encontro transformador com o Senhor Jesus, quando Ele nos chama a seguir, algo acontece em nós que nos leva a abandonar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o desejo de nós satisfazermos a nós mesmos, o desejo de nós sermos servidos. Nós passamos a estar muito mais voltados para o outro. Nós passamos a olhar muito mais o outro, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Nós passamos a não viver mais exclusivamente para a satisfação das nossas cobiças ou dos nossos prazeres. Você conhece a história de um homem, certamente, exemplar, lá do século XIII, chamado Francisco de Assis. Francisco de Assis era filho de uma família muito rica da cidade de Assis. Muito importante. Um homem que talvez não tivesse mais que se preocupar com nada da vida se ele não quisesse assim. Mas ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro o transforma. Ele passa a viver para os mais pobres, para os mais necessitados, vivendo apenas com a roupa do corpo, desfazendo-se da fortuna do seu pai, para servir ao próximo. Isso quer dizer que você precisa se desfazer de tudo para seguir a Jesus? Não necessariamente, se esse for o chamado, se esse for o seu chamado, amém, que assim seja. Mas o encontro com Jesus é alguma coisa que transforma a sua visão em relação ao outro. Você entende que você não está nesse mundo apenas para servir a si mesmo. Jesus nos deu o exemplo e nos deu também a instrução quando diz: maior é aquele que serve, diz o Senhor Jesus. Os apóstolos nos lembram do ensino do Senhor Jesus quando lembram lá no livro de Atos que a mais bem-aventurada coisa é você dar do que receber. É melhor você dar do que você receber. E Paulo lá na carta aos Romanos vai nos dizer que, e nós vimos essa passagem recentemente aqui, você deve preferir o outro em honra a si mesmo. Uma vida que não é mais centrada em você, mas é uma vida voltada para o serviço
primeiro do seu próximo, mas também ao serviço do seu mestre. Veja o verso 22 aí. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Elias aqui serve para nós como um modelo do Senhor Jesus, um modelo de Cristo para nós. Como nós dissemos na introdução, Cristo também nos chama. Cristo nos dá o seu Espírito. Cristo nos transforma. E nós então passamos a servir. O nosso serviço, em última instância, é Ele, é a Ele. E eu estou dizendo isso qualquer que seja o seu ministério. O meu serviço, em última instância, é a Cristo. Mas o seu serviço, se você é um engenheiro como Daniel, em última instância, o seu serviço é a Cristo. Se você é um aposentado como o seu Rui, como o seu Luiz, em última instância, o serviço que você faz ali, enquanto você trabalha em casa, é a Cristo. Se você é uma professora, se você é um médico, se você é um auxiliar de escritório, se você é um motorista de aplicativo, em última instância, o seu serviço é a Cristo. É a Cristo. E é com essa consciência que você deve trabalhar, porque você sabe o que é que Jesus fez por você. Como poderia ser diferente? Como o nosso coração poderia se portar diferente diante da transformação que o encontro com Cristo traz? De transformar a nossa condição. Como poderia ser diferente se nós olhamos para o Senhor Jesus? Ele que, sendo Senhor, se fez servo. Senhor de tudo, se fez servo. Jesus também era filho de uma família importante. Quem é de negar isso? Na sua eterna comunhão com a Trindade. Mas ele não fez caso de ser igual ao Pai. Antes ele se esvaziou. Era Senhor de tudo, mas abriu mão de toda a sua glória. Eliseu abriu mão dos seus bois, Eliseu abriu mão dos seus arados, mas o Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória para estar aqui, para vir habitar aqui conosco, para nos salvar. Ele habitava em glória, na glória imarcessível do Pai, mas ele fez-se carne, ele se humilhou. Ele se humilhou. Nada é mais tocante nesse exemplo de serviço de Cristo, do olhar para o outro, do que quando nós olhamos para Ele abaixado aos pés dos discípulos e lavando os pés dos discípulos, cingido como um escravo faria, lavando os pés até mesmo daquele que haveria de traí-lo. Jesus é aquele que nos ensina que nós não precisamos comprometer a nossa real identidade, mas a nossa identidade define quem nós somos, servos. O chamado, meus irmãos, então, em primeiro lugar, é algo que compromete a nossa condição. Ele nos tira da nossa zona de conforto, mas o chamado vai mais além ainda, porque ele subverte até mesmo os laços que eu e você consideramos como mais sagrados. O chamado é algo que compromete a nossa filiação. O chamado compromete a nossa filiação. Veja o verso 20. Chama a sua atenção aqui para o verso 20. Então, Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Nós aprendemos alguma coisa desse texto aqui. O chamado de Cristo não é algo que rompe com o vínculo, mas ele estabelece novas lealdades. Os pais de Eliseu não deixaram de ser os pais de Eliseu. O vínculo permaneceu, mas a lealdade de Eliseu agora é outra. Esse ato de ir beijar os pais é um ato de despedida. Mas o interessante dentro da cultura desta época é que geralmente você associa esta figura de dar um beijo nos pais, por exemplo, numa figura de maior autoridade, quando você chega em algum lugar, não quando você sai. Quando você sai, é o sinal de que você está esperando daquela pessoa uma bênção. É um beijo que é dado na expectativa de que o pai diga: Deus te abençoe. O vínculo não se rompe, mas a lealdade muda.
E diante desse pedido, Elias consente, volte. E a tradução mais exata desse texto seria: volte, mas lembre-se do que eu lhe fiz. Você sabe o que eu fiz com você. Lembre-se do que eu fiz. Lembre-se, Eliseu, que você já não é mais o mesmo. A sua lealdade, o vínculo permanece, mas a sua lealdade já não é mais aos seus pais. Já não é mais a sua família. Você certamente deve se lembrar de uma passagem semelhante no Evangelho de Lucas, meninos. Lucas 9, versos 61 e 62. Quando alguém busca Jesus por segui-lo e diz: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, a esse chamado, Jesus não consente como fez Elias. Por que não? O que mudou aqui? Você olha no contexto do Evangelho de Lucas e você entende o porquê. O contexto aqui que Jesus está falando é que um julgamento iminente está vindo sobre o povo de Deus. É algo urgente, existe uma urgência muito grande nesse texto de Lucas. Então não há tempo de você ficar fazendo despedidas, você ficar se preocupando tanto com atos de cordialidade, mas você precisa ir e fazer a tarefa que foi proposta a você. É uma camada adicional aqui que Jesus tem, que é a camada da urgência. Algo que não existia aqui na época de Elias e Eliseu. E isso deveria falar caro ao nosso coração. Considere o tempo curto que está diante de você. O tempo que o Senhor Jesus vem, meus irmãos, é breve. Você sabe disso. E se você não sabe, você deveria saber. Acorde. Observe as notícias que estão ao nosso redor. Observe a impiedade que nos cerca. O amor se esfriando do coração de muitos. Sinais na natureza. Guerras, epidemias, fomes em todos os lugares. A vinda do Senhor é iminente, então esse reforço da ideia da lealdade, a quem você deve a sua lealdade última, é um recado urgente para você nesta noite. Considere o tempo curto. Os laços permanecem. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, os seus laços permanecem. Existem laços de honra. Não é porque eu fui chamado por Jesus que eu vou deixar de honrar meu pai e minha mãe. Os laços permanecem, laços de cuidados. Jesus repreende os fariseus nesse sentido. Vocês dão primeiro a sua oferta quando vocês deveriam estar preocupados em cuidar do pai e da mãe de vocês. Vocês negam o auxílio ao pai e à mãe de vocês porque vocês querem dar oferta na igreja. Jesus diz isso aos fariseus. Os laços de cuidado permanecem. Você ainda tem de cuidar do seu pai e da sua mãe, você tem que cuidar da sua família, você que é marido tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar dos seus filhos. Você que é filho tem que cuidar dos seus pais. Lembre-se de Jesus na cruz, cuidando da sua mãe, entregando aos cuidados do seu apóstolo mais próximo, João. Os laços de cuidado permanecem. Laços de afeição. Laços de afeição. Talvez até quando a sua família não entenda você, o que aconteceu com você, a transformação que aconteceu com você por causa do encontro com Jesus, e eles te difamam, e eles zombam de você, os laços permanecem. Continue a honrar, continue a respeitar, continue a cuidar. Os laços permanecem, mas novas lealdades se formam. Você recebe a notícia de que você tem um pai maior do que seu pai. Um pai celeste. Você lembra de Jesus? Menino, 13 anos de idade. Vai a Jerusalém com seus pais, ele desaparece no meio da multidão na comemoração da Páscoa. Os pais vão procurá-lo, ele está lá no meio dos doutores da lei. E os pais dizem: pai, filho, por que você fez isso com a gente? Por que você deu esse susto em nós? Quem é pai sabe como é que é, né? Esse susto. Entra na loja da C&A, entra na Renner e os filhos entram no meio das araras de roupa. Você fica com medo que o filho desapareceu. A gente entende, Maria e José, a situação aqui. Filho, por que você fez isso com a gente? E Jesus responde: não me convinha estar na casa do meu pai. Há uma lealdade a um pai que é maior. Há uma lealdade ao nosso irmão mais velho,
que é todo-poderoso, como nós lemos lá em Hebreus 2. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Recebemos então, agora temos uma ligação com um irmão todo-poderoso chamado Jesus, numa nova família. Nós recebemos, na verdade, uma nova lealdade a uma nova família, muito maior do que a nossa família pequenininha. Pai, mãe, irmãos, aquela família nuclear. Você agora é inserido na família, quando você tem um encontro transformador com Jesus, você entra na família dos filhos de Deus, da família que é chamada pelo nome de Deus, a igreja de Cristo Jesus, uma família de muitos irmãos. E se nós analisarmos as Escrituras com sinceridade, nós perceberemos que os laços que nos unem a esta família, a família de Cristo, são muito mais profundos do que os laços que nos unem à nossa família de sangue. Porque os laços que nos unem com a nossa família de sangue são passageiros. Vai chegar o dia em que eles vão se findar. Porém, os laços que a gente cria, que são criados por um encontro transformador com Jesus, são eternos. A nossa lealdade não é mais a nossa família de sangue. A nossa lealdade é a família do sangue de Cristo. Chamado é algo que transforma a nossa condição, compromete a nossa condição. O chamado é algo que compromete a nossa filiação, a nossa condição, a nossa filiação. É preciso entender uma coisa. Entregar ao Senhor toda a nossa identidade, colocar a nossa identidade aos pés do Senhor Jesus, não é algo fácil. Às vezes esse é um processo doloroso. Porque envolve abrir mão de coisas e às vezes de pessoas a quem nós prezamos muito. Mas se ao me ouvir, esse é o seu caso, dizer, pastor, isso é muito difícil, eu quero lhe deixar uma palavra de incentivo. Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 27 a 30. Um contexto em que Jesus também está chamando pessoas a segui-lo e pagar o preço por isso. Pedro, sempre Pedro. Sempre Pedro. Toma à frente do grupo. E ele vai fazer uma pergunta ao Senhor Jesus que talvez eu e você ficaríamos muito bravos com ele. Mas não é o caso de Jesus, não. Ele diz assim, veja o verso 27 aqui do capítulo 19 de Mateus. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Em outras palavras, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho por abandonar a minha identidade, por abandonar as minhas redes, por abandonar, lógico, ou pelo menos deixar um pouco de lado a minha esposa? Pedro era casado. O que é que eu ganho por abandonar a minha sogra? Não se animem, rapazes. O que é que eu ganho? Jesus responde, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Tem gente que é uma bênção, não é verdade? Tem gente que é uma bênção. Muitos primeiros serão os últimos, mas muitos últimos serão primeiros. Às vezes é doloroso, queridos. Às vezes abandonar a nossa identidade é algo doloroso. Mas há uma recompensa. Há uma recompensa. Agora, entendendo como o chamado de Jesus requer toda a nossa identidade, como o chamado de Jesus requer
toda a nossa identidade, como isso se reflete na prática? Como isso se reflete na sua prática? Primeiro, dê lugar ao Espírito. Quem faz essa mudança em última instância não é você. Você não vai conseguir mudar, transformar a sua identidade pela força de vontade. Lógico, há a nossa cooperação nesse sentido. Mas é o Espírito quem faz isso. Sem o Espírito de Deus trabalhando no teu coração, tudo que você fizer nesse sentido é apenas maquiagem. É apenas maquiagem. A transformação da nossa real identidade vem de nós não resistirmos ao Espírito. De nós nos submetermos à direção dEle, aquilo que Ele revela para nós na sua palavra. Segundo, e isso é válido principalmente aos mais jovens, entenda uma coisa, a sua identidade não está calcada. Se você é um cristão, a sua identidade não pode estar calcada em valores mundanos. Não é a mídia quem define como você é. Não é a mídia quem diz como você é. Não é a celebridade da moda quem vai dizer como você é ou como você deve viver. A sua identidade está calcada em Cristo Jesus. Ele é o seu modelo, Ele é o seu padrão. Olhe para Jesus Cristo. É essa identidade que você tem que reproduzir. A identidade de Jesus. Terceiro, cuidado com o comodismo. E muitos de nós somos cômodos. Muitos de nós, vamos fazer um esforço aqui, por favor. Eu sei, está difícil, a concorrência está brava, mas vamos lá. Muitos de nós nos acomodamos com a nossa situação. Talvez você seja conhecido por ser aquela pessoa rabugenta. E alguém diz para você, rapaz, você precisa deixar de ser tão rabugento, de ser tão reclamão. E aí você diz, eu sou assim mesmo. E a gente fala às vezes até como o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Você vai ter que me aguentar assim porque eu sou assim. Não. O Espírito pode transformar você. O Espírito pode transformar você. Cuidado com o comodismo. Outra lição que eu tiro aqui para nós. Cuidado também com o saudosismo. Tem gente que larga o arado, mas vive olhando para trás. Aquela época em que eu fazia isso era tão bom. Aquela época em que eu fazia aquilo era demais. Eu me divertia tanto. Cuidado com o saudosismo. Você se lembra de um povo que era saudosista? Os israelitas no deserto? Deus mandando maná, mandando codorna, água saindo da pedra, o que eles lembram? Que saudade do pepino do Egito. Eles só esquecem de um detalhe, eles eram escravos. Talvez você se lembre com saudade de coisas do seu passado, de coisas que você já deveria ter deixado para trás. Só que você era um escravo. Era melhor ser escravo? Ou é melhor receber uma nova identidade de alguém livre em Cristo? Cuidado com o saudosismo. Dedique-se também na atenção ao outro. O olhar para o outro é um sinal, é um indício excelente de que você já recebeu uma nova identidade. Assim como aconteceu com Eliseu. Quem é que você chama para o seu churrasco? Atenção ao outro. E olha, mesmo que a gente tenha anos e anos de caminhada com Cristo, existem tantas áreas da nossa vida em que a gente ainda é revestido de egoísmo e de autocentrismo. Do que eu quero fazer, do que eu desejo, sem olhar para a necessidade dos irmãos, sem olhar para as necessidades do campo, sem estar dispostos a viver e morrer por Cristo. Uma última aplicação aqui para nós. Atender ao chamado não negligencia os nossos deveres e afeições familiares. Infelizmente, existem pessoas carentes de sabedoria do alto que substituem uma coisa pela outra. Existem pessoas que deixam o cuidado das suas famílias para servir na igreja, por exemplo. Cuidado. Não negligencie a sua família. O primeiro ministério que Cristo dá a você é na sua casa. É cuidar da sua família. Homens, meus amados irmãos oficiais e ministros do reino, estejam atentos às suas famílias. Quantas histórias nós não ouvimos de pastores que acabam negligenciando as suas famílias e acabam por destruí-las, e juntos com elas o seu ministério.
Receber uma nova lealdade não rompe com os velhos laços. Antes, é algo que aprimora esses laços. Porque a partir do momento em que eu entendo que eu sou um servo de Cristo, que eu recebi uma nova identidade dele, eu posso entender melhor o meu casamento, eu posso servir a minha esposa melhor. Eu entendo que eu vivo para cuidar dela, para cuidar da minha família, para prover para eles, para pastoreá-los. Eu passo a exercer melhor o meu papel de pai e assim eu abençoo a minha família. Quando o nosso coração está no lugar correto, meus irmãos, quando as nossas lealdades estão no lugar correto, quando nós não trabalhamos a nossa família como um objeto de idolatria, nós nos tornamos melhores pais, melhores maridos, melhores filhos. Quando o coração está no lugar correto, quando a nossa primeira lealdade é ao Senhor. Para fechar, a nossa nova identidade pode ser definida de um modo simples. Eu era um escravo do pecado. Eu era um escravo do pecado. Mas hoje eu sou um servo de Jesus. Eu era um escravo do pecado. Mas hoje eu sou um servo do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Porque no tempo, na história e na nossa história, Tu nos encontraste. Onde nós estávamos, na nossa condição, com os nossos laços, com a nossa filiação. E o Senhor nos chamou, e o Senhor nos transformou, e o Senhor nos deu uma nova perspectiva, e o Senhor nos deu uma nova maneira de pensar e de sentir, o Senhor nos deu uma nova maneira de agir, o Senhor nos deu uma nova maneira de valorizar a vida e as coisas deste mundo. Muito obrigado, Senhor, porque o encontro contigo coloca o nosso coração no lugar correto e a nossa identidade no lugar correto. Nós nos tornamos muito mais semelhantes, ó Deus, a Ti, ao Senhor Jesus a cada dia. Tu segues nos transformando todo dia, transformando as nossas lealdades, as nossas afeições, colocando o nosso coração no lugar certo. Pai, continue essa obra no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que Jesus seja o Senhor da nossa identidade. Que nós coloquemos quem somos aos pés do Senhor Jesus e vivamos a nossa vida com integridade e integralidade para Ele, Senhor. Que possamos declarar que o Senhor Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor todos os dias, e isso nos defina como pessoas. Oramos a Ti, Senhor, por esta bênção, no nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e cantarmos, já nos preparando para o sacramento da ceia do Senhor.